O senador Ciro Nogueira, aliado aí do Bolsonaro, tá em apuros. Que tipo de apuro? Vou perguntar aqui para o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Pedro, tem alguma coisa a ver com aquela operação aí do PCC na Faria Lima? Tem tudo a ver, Sofia, e assim, acho que o Ciro Nogueira, ele já se manifestou repudiando a reportagem do ICL, o ICL já deu uma tréplica, aliás, parabéns aos nossos colegas, o César Calejon, o Leandro Demore e o Flávio Costa, que inclusive foi editor do Intercept, uma baita matéria, uma bomba que estoura na mão aí das pessoas que estão acompanhando e que comprova mais uma vez, né, Sophie? Os caras que falam sobre cidadão de bem, que dizem que são os caras que manjam de segurança pública, que é os políticos da direita, cada vez mais escarafunchados com o primeiro comando da capital, né? Uma coisa, é um fenômeno realmente que é muito curioso. Mas vamos para uma reportagem do ICL, que é bem detalhada, e tem uma testemunha e algumas. E importante dizer, tá? Somente pro advogado do Ciro Nogueira. Primeiro, Ciro Nogueira, é o ICL que tá falando. Dois, a testemunha falou isso para a Polícia Federal. Tá? Então, antes de você ir para cima da imprensa, vá se acertar com essa testemunha que tá falando isso para a polícia. A gente está noticiando o fato, a gente está aqui cumprindo o nosso trabalho. Eu acho muito engraçado quando esses políticos de extrema-direita falam de liberdade de expressão e são os primeiros a quererem calar a imprensa, sobretudo a imprensa progressista, né? Acusado pela PF de chefiar o esquema do PCC, enviaram propina em dinheiro para Ciro Nogueira, diz uma testemunha. Em entrevista exclusiva, a testemunha afirma que a propina foi enviada ao senador em Brasília. Quem são essas pessoas aqui, além do Ciro Nogueira que está no meio? Vamos lá. Por Leandro Demore, César Calejon e Flávio Costa. Presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira do Piauí, recebeu uma sacola de papelão contendo dinheiro vivo enviado a ele por Mohamed Hussein Murad, o primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Os dois são, segundo investigação da Polícia Federal, os chefes do esquema criminoso do PCC, o primeiro comando da capital, que envolve a gestão de fundos de investimento na Faria Lima e fraudes bilionárias no setor de combustíveis. É o que conta em entrevista exclusiva ao ICL Notícias uma fonte anônima que teve contato direto com os dois chefes do esquema. A revelação feita pelo ICL Notícias foi oficializada em depoimento à Polícia Federal. Isso aqui é crucial, tá, gente? Quando a gente tem denúncias sérias a respeito disso, é sempre bom ver se tem BO aberto, se tem processo aberto, se tem alguma providência real tomada, porque senão, Sofia, fica lá naquela coisa do jornalismo declaratório. Se tem um procedimento, se tem um relatório, se tem uma documentação, então o ICL atinge mais seriamente o Ciro. A pessoa afirma ter ouvido do próprio Beto Louco que uma sacola com dinheiro vivo seria entregue a Ciro Nogueira. Ainda de acordo com essa fonte, o encontro aconteceu no ano passado, em 2024, no gabinete do Senado. Sim, ele falou que a sacola com dinheiro era para o Ciro Nogueira, eles estavam indo encontrar o Ciro em posse dessa sacola, afirmou a testemunha em conversa gravada com jornalistas Leandro Demore e César Calejon. Era uma sacola de papelão, era uma sacola grampeada de uma largura compatível com o tamanho de uma cédula. O encontro entre o senador e os chefes do esquema do PCC, quando a sacola de dinheiro vivo foi enviada, ocorreu no mês de agosto de 2024, segundo a fonte. A identidade da testemunha será preservada. Aos agentes da Polícia Federal, a fonte confirmou as mesmas informações reveladas em entrevista gravada ao ICL. A propina estaria relacionada à defesa dos interesses dos suspeitos junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Olha o tamanho disso aqui. E há projetos de lei que tramitam no Senado. Não é um postinho de gasolina adulterada, é a fucking Agência Nacional do Petróleo. Na ANP, eles tentaram reverter a revogação de licenças. Aí entra, né, Sofia? O pessoal fala que a gente é ecochato, que defende a questão de sustentabilidade. O que eles estavam defendendo? Revogação das licenças Copap e Aster, as principais empresas envolvidas no esquema criminoso, onde contariam com interferência do senador. Ou seja, sem fiscalização, os caras estavam fazendo festa.
Procurado, o senador Ciro Nogueira respondeu a um ofício encaminhado por ele ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em que chamou o ICL Notícias de site de pistoleiros, negou as acusações e colocou seus sigilos à disposição da Justiça. Ao informar Vossa Excelência que essas pessoas jamais estiveram em meu gabinete, que por jamais ter tido proximidade de qualquer espécie, portanto nunca poderia ter advogado em benefício delas, e a inaceitável hipótese de que poderiam ter me favorecido financeiramente, de qualquer forma é absolutamente mentirosa. Peço a Vossa Excelência que determine, com máxima urgência, a Polícia Federal, que solicite os registros de entrada no meu gabinete no ano citado ou em qualquer ano, e que requeira as imagens e os registros de entrada na sede ou nos escritórios dessas pessoas. Coloco por meio deste todos os meus sigilos à disposição, a começar pelos do meu gabinete, do meu telefone e de todos os demais, para comprovar que em tempo algum mantive qualquer ligação com qualquer facção criminosa. Contactados através dos seus advogados, Mohamed Hussein Murad e Roberto Augusto Leme da Silva, também não responderam até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto. Eu tenho uma fonte, que eu não vou dizer quem, que conhece o Ciro. E o Ciro é do PP. E conhece o Valdemar da Costa Neto. Eu não duvidaria, Sofia, que isso chegasse em outros partidos, tá? Eu Nem estou um apenas pouco. especulando, tá? Nem um pouco. Então, isso ter chegado no Valdemar, no Ciro Nogueira é simbólico. Eu vou ler a nota do Metrópolis, porque a resposta do Ciro Nogueira chegou através de quem, né? Do Paulo Capelli, do Metrópolis. Ex-ministro de Bolsonaro nega elo com o PCC e pede apuração imediata. O que diz o Ciro Nogueira nesse ofício encaminhado ao Ricardo Lewandowski, que é meio que já foi dito ali no próprio ICL. No texto, Nogueira afirma que essas pessoas jamais estiveram no meu gabinete e que por jamais ter tido proximidade de qualquer espécie e, portanto, nunca poderia ter advogado em benefício delas, é absolutamente mentirosa a hipótese do favorecimento financeiro. O senador disse acreditar que o combate ao crime organizado não deve ser usado para perseguição política. Quero crer que o importante combate à repressão às organizações criminosas não serão usados como instrumento de perseguição política por meio de proliferação de informações falsas e absolutamente mentirosas. A mensagem anexada ao ofício, enviada por um jornalista do ICL, afirma que a reportagem seria assinada por Leandro Demore, César Carlejão e outros, e relata que Nogueira teria recebido uma sacola de papelão. O senador encerrou o ofício dizendo que não será intimidado, tenho minha consciência tranquila e a verdade ao meu lado, quero mais e não menos investigação. E ele chamou, segundo o ICL, o site de pistoleiros. No Metrópolis, essa afirmação não se encontra. Então, eu tô só trazendo para vocês essa informação. Não tô duvidando do ICL de forma nenhuma. Eu só tô dizendo que o Metrópolis escolheu não colocar essa palavra, não sei se para proteger o parlamentar. O ICL soltou uma tréplica falando o seguinte, que o ICL Notícias repudia a divulgação de celular de jornalista por parte de Ciro Nogueira. Ciro segue assim o figurino autoritário, segundo o qual deve se culpar o mensageiro pela mensagem indesejada. O que diz o ICL nessa nota? O portal ICL Notícias repudia, de forma desrespeitosa, como o senador Ciro Nogueira respondeu aos questionamentos enviados pelo jornalista Flávio Costa. Por conta da reportagem, acusados pela PF de chefiar esquema do PCC enviaram propina em dinheiro a Ciro Nogueira, diz testemunha. Além das ofensas incompatíveis com a função pública que exerce, Nogueira divulgou publicamente o número do celular do repórter e isso o torna responsável pelas consequências que advirem de tal ato. Enquanto classifica a liberdade de imprensa como valor fundamental, Ciro Nogueira ofende o veículo que o procurou para cumprir uma regra de ouro no jornalismo, classificando-o como site de pistolagem da esquerda contra seus adversários e uma espécie de milícia digital. Segue assim o figurino autoritário, segundo o qual deve se culpar o mensageiro pela mensagem desejada. Em seu texto, o senador cumpre essa tarefa de forma especialmente chula. Não deixa de ser irônico que as ofensas de Nogueira partam justamente de um personagem ligado à facção política que instaurou as verdadeiras milícias digitais no Brasil, especialistas em atacar implacavelmente os seus oponentes. Boa nota do ICL aqui rebatendo as colocações do Ciro, assinada pelo Chico Alves, que é o editor-chefe do ICL Notícias. E aí, por fim, Sofia, depois dessa troca de carinhos públicos, carinhos nada carinhosos, eu vou mostrar para vocês o trecho da entrevista da testemunha. A denúncia é muito séria.
atinge em cheio um dos principais aliados do Bolsonaro. Vamos lá. Cheguei a tirar algumas fotos, inclusive tem um vídeo da sacola de dinheiro que estava indo para o Ciro Nogueira, enviada do dono da Copap, Roberto Leme, para o Ciro Nogueira. A título do quê? Que tem a ver com esse processo que estava caminhando, na intenção de se frear esse processo. Você falou que viu uma caixa, uma sacola de... Uma sacola, né? O que era uma sacola, tipo, o quê? Uma sacola de papelão, assim, de alguma marca, talvez uma marca de roupa. É uma sacola grampeada. É a sacola, tá, gente? De uma largura compatível com o tamanho de uma sede. Essa sacola saiu de onde e foi pra onde? No lugar de São Paulo, foi para Brasília. Naquele dia, o Roberto Leme tinha uma reunião com o Ciro Nogueira. Esse dinheiro era pro Ciro Nogueira. Segundo, sim, o Roberto, sim. Você ouviu ele falar que era pro Ciro Nogueira? Sim, citando o Ciro. Ah, o Ciro, falou com o Ciro, não sei o que lá do Ciro. Eles estavam indo encontrar o Ciro em posse dessa sacola. Naquele momento, o senador Ciro Nogueira não estava ali. Não tá. Eles foram encontrar o Ciro Nogueira no gabinete. O pessoal tá tirando sarro da voz de ET Bilu, mas tem um propósito para a voz estar dessa forma, tá? É para não identificar nem que seja homem nem mulher, não é para identificar nem o gênero, nem a idade, nem qualquer menção à fonte. É para proteger mesmo, porque essa pessoa pode ser Gente, apagada. A gente tá falando Aí de é que PCC. tá. Esse ponto que eu ia chegar. A gente tá falando do PCC, gente. A gente tá Sim. falando do PCC. A gente não tá nem falando só do Ciro Nogueira, esse é o grande problema. É com Exato. quem o Ciro Nogueira tá conversando? A gente Então tá falando do PCC e, inclusive, se você me permite te interromper um segundinho, a parte que mais me pegou nisso foi a divulgação do telefone do jornalista. Cara, vocês têm noção do risco que isso bota esse jornalista e a família dele? É. Gente, isso é muito sério. A gente tá falando de um esquema. Pensa no tamanho do esquema. A gente tá falando daquele esquema que estava sendo noticiado semana passada, do PCC tá infiltrado em dezenas de, eu não vou lembrar o número exato, mas dezenas de fundos de investimento dentro da Faria Lima, de estar lidando com refinaria, com milhares de postos de gasolina. É uma coisa gigantesca, gigantesca. Você permitir a identificação de um jornalista que ligou isso a um dos políticos, um político muito relevante. Ele não é o Ciro Nogueira, a gente tá falando do líder do PP, a gente tá falando do cara que foi ministro da Casa Civil. É o Assim, partido tipo, do Lira. É peixe grandíssimo, sabe? Exato. Ligar isso a ele, cara, eu no lugar desse jornalista eu sumia. Sim. O jornalista que teve o contato divulgado foi o Flávio Costa. Ele já cobre PCC, mas assim, é um fator de risco, gente. Não importa. É um fator de risco. Se o meu telefone tivesse sido divulgado, é fator de risco. Não importa. A gente tá falando de coisa muito séria. E aí entra na questão, gente, o fato de eventualmente a gente ter críticas aos companheiros não tira. Essa reportagem é histórica. Vamos ver o que vai ser comprovado dessa história. Lembrando também outra coisa, sobre dinheiro em recipientes, malas, etc. Aparentemente, a justiça vai julgar procedente aquele dinheiro nas garrafas de vinho do Braga Neto, né? Então não é a primeira vez, né, Sofia, que eles fazem transações desse tipo, né? Exatamente. É isso. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui esperando, rezando para também nós ficarmos em segurança, né, Sofia? Que é fogo tocar nisso. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.